Interessante, gente, eu não sei você, mas algumas coisas mudaram na minha vida depois que. Diga comigo, depois que. Por exemplo, mudou tudo na minha vida depois que eu casei. Viver tal, mas depois que eu casei, muda tudo, muda tudo. Muita coisa muda na sua vida. Na minha vida, depois que. Fala comigo, gente, depois que. Depois que eu casei, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Eu acredito que da neném também. Para melhor, lógico, né? Eu vou falar primeiro coisa boa. Outra coisa que mudou na minha vida, depois que. Fala comigo, gente, depois que. Depois que eu tive filho, também foi um outro fenômeno na minha vida, que muita coisa mudou. Muita coisa alterou na minha vida. Muita coisa passou a ter outro sentido. Projetos novos. Depois que. Fala comigo, gente, depois que. Depois que eu tive filho. Costa Neto. Outra coisa que mudou na minha vida foi... Depois que a gente começou a videira, né, Nenê? Você ser videira. Mudou muita coisa na nossa vida. Alguns projetos, quantas pessoas abençoadas. Mas eu e a Neném, depois que a gente começou a videira, muita coisa mudou. E se você for prestar atenção na sua vida, sempre existe algo depois que. Depois que. Por exemplo, Samuel é diferente depois que casou, não é, gente? É totalmente diferente. Não, Samuel? É totalmente diferente, totalmente diferente. Então, quantos eventos acontecem na nossa vida? E vamos falar coisa boa. Por exemplo, né, às vezes na sua vida você diz assim, cara, depois que eu encontrei a minha nutricionista, cara, é fantástico. Depois que eu tomei aquele medicamento, depois que eu comecei a fazer atividade física, mas tem um lado também negativo. Tem um lado negativo. Cara, depois que aquele cara começou a se enveredar pela bebida, foi terrível a vida dele. Cara, depois que ele estava até bem, cara, depois que ele começou, depois que ele se afastou de Jesus, foi um estrago na vida dele. Depois que, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Mas lógico, gente, hoje eu não quero falar do lado negativo, eu quero falar do lado positivo na vida espiritual. Eu insisto em dizer para você que eu acredito, gente, na minha jornada com Deus, eu percebo que a gente não precisa de muita coisa para a gente desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Sinceramente, hoje eu penso diferente. E o que eu penso diferente? Eu vejo que não é necessário 90 dias para, 45 semanas para, 152 dias de... Não, eu não vejo desse jeito. Eu vejo que às vezes é uma coisa que eu e você, a gente precisa. Às vezes é uma coisa que a gente precisa. Uma coisa. Quando eu olho alguns personagens da Bíblia, eu vou perceber que nem sempre fenômenos que mudaram a vida deles, eles aconteceram com 3, 4, 5 atitudes. Foi simplesmente depois que algo aconteceu. E eu quero encorajar você. De repente, hoje, você está pedindo a Deus, Deus, fala comigo, Senhor, fala com a minha vida, Senhor. Deus, o que é que eu preciso fazer? E, de repente, você tem uma lista lá de 30 coisas para fazer, uma lista de 120 coisas para fazer, uma coisa que colocou, e Deus está dizendo assim, não, filho, não é tudo isso, não. Não é preciso tudo isso, não. E deixa eu encorajar você. Porque quando eu olho na vida de Abraão, eu vou perceber uma coisa. Depois que Abraão obedeceu a Deus, tudo mudou. Tudo mudou, gente. Tudo mudou. Dá uma olhadinha no livro de Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Eu vou ler no verso 5. Gênesis 26, verso 5, diz assim, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E aí, o contexto desse texto muda tudo na vida de Abraão depois que ele obedece a Deus. Muda tudo na vida de Abraão depois que ele obedece a Deus. Ei, o que está
travado na sua vida? O que é que está empancado na sua vida? O que é que está parado na sua vida? Deus já falou, Deus já disse, Deus já determinou. Você sabe o que precisa ser feito. Tudo muda na vida de Abraão, porque ele obedece a Deus. Porque ele obedece a Deus. Se você pega o texto, gente, o texto é lindo, o texto é maravilhoso. Porque o texto, Deus está falando para Isaac, o filho de Abraão. E aí ele diz assim, Isaac, e era uma situação complicadíssima. É uma situação, eu já compartilhei com vocês, quem lembra, eu já compartilhei esse texto várias vezes. O contexto desse texto havia fome, onde Isaac estava morando, ele estava naquele lugar. Deixa eu ler, fica melhor para vocês, né? O poder da obediência, o que acontece quando nós obedecemos. Diz assim, Gênesis 26, 1, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. E para que Isaac pudesse ficar nessa terra, Deus lembrou para Isaac que tudo havia mudado na vida do pai dele, porque ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus. Obedecer a Deus nem sempre é entender. Eu vou repetir. Obedecer a Deus nem sempre é entender. Porque o que Deus pede para Isaac aqui, gente, não tinha lógica. Mais uma vez, me permita repetir, eu já fiz isso, já expliquei. Vocês imaginem, havia fome ali naquela terra. E o que era fome, literalmente, gente? Fome naquela terra, não havia chuva. E se não havia chuva, não havia colheita. Se não havia colheita, não havia comida. Se não havia chuva, não havia planta, não havia gado. E tudo morria. E Deus diz assim para Isaac, Isaac, fica nessa terra. Em outra, né? Ele estava dizendo assim, Isaac, me obedece. Não tinha lógica, gente, não havia lógica. Por isso que Deus lembra, tá certo? Isaac diz assim, olha para o teu pai. O que aconteceu com o teu pai? Por que o teu pai chegou aonde chegou? Ele me obedeceu. Ele obedeceu os meus mandamentos, ele obedeceu os meus decretos, obedeceu os meus princípios. Ei, gente, e não havia palavra. Não havia escritos. Deus falava com ele, ele obedecia a Deus. Gente, quantas ferramentas nós temos hoje? Nós temos igreja, nós temos líderes, nós temos pastor, nós temos profeta, nós temos internet, tanta coisa. Deixa eu falar uma coisa, hoje vai mudar toda a tua vida, depois que, fala comigo, depois que, vai mudar tudo na sua vida, depois que você literalmente obedecer a Deus, Se você ler o texto, você vai encontrar, sim, Isaac fica, deveria ter sido, né, algo pesado, porque o pessoal passava lá, criticava, chamava ele de louco, de maluco, como é que ele vai ficar nessa seca toda? Havia fome, e se você vai no verso 12, diz assim, né, Isaac formou lavoura naquela terra, como, gente? E no mesmo ano colheu a 100 por 1, como? Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Mas havia fome naquela terra. Agora, por que ele colheu? Porque o Senhor o abençoou. E no 13, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Uma coisa na tua empresa, uma coisa no teu casamento,
uma coisa que você precisa obedecer. Depois que você obedecer, você vai ver o que é que vai acontecer na tua vida. É um relacionamento que você precisa obedecer. É algo, hoje Deus está dizendo assim, obedece filho, obedece filha. Mas Senhor, não tem lógica. É realmente obedecer, nem sempre a gente vai entender, mas Deus está falando, é a palavra de Deus, é o princípio de Deus, é a verdade de Deus, é o que está escrito, obedece, porque depois que Abraão obedeceu a Deus, tudo mudou. Depois que Isaac obedeceu, e quando a gente vai perceber na Bíblia, é uma coisa que pode mudar, mudou a vida de Abraão, vai mudar a tua vida. Deixa eu mostrar outra coisa. Gente, depois que Abraão obedeceu a Deus, tudo mudou. Mas também depois que Abraão separou-se de Ló. Deixa eu falar mais uma vez, não é? Sobre Abraão, depois que Abraão separou-se de Ló. Olha o que é que acontece depois que Abraão separou-se de Ló. Capítulo 13 de Gênesis, no versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, o que, gente? Depois que, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está? Olhe para o monte, para o sul, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Quem sabe a palavra que você precisa de Deus hoje, tem algumas alianças que você fez. Deus tinha falado para Abraão, disse assim, Abraão, sai, é você. A minha aliança, o meu pacto, o meu projeto é com você, sua esposa, só. Vai longe da tua parentela, dos teus parentes, tudo. Gente, ele leva Ló, mas eu acho interessante, a Bíblia fala que depois que Abraão se separa de Ló, Deus diz assim, agora olha, agora vê. Quantas alianças precisam, depois que você obedecer a Deus, depois que você quebrar algumas alianças, Deus vai começar a fazer coisas na sua vida que você nem imagina. Gente, e perceba uma coisa, Ló não era uma pessoa ruim, não. Nós não estamos falando o seguinte, não, eu sou bom e o cara é ruim, então eu preciso quebrar essa aliança porque o cara não presta. Não. Nem sempre uma boa ideia é uma ideia de Deus. Nem sempre uma pessoa maravilhosa tem que ser o seu sócio. Nem sempre uma pessoa maravilhosa, lindo, cheiroso, crente, ele vai ser o seu esposo. Não, ela é linda, maravilhosa, sim, mas ela pode não ser a pessoa. Cuidado, gente. Depois que Abraão obedece a Deus e depois que Abraão se separa de Ló, Deus começa a mostrar, ele volta, na minha perspectiva, ele volta ao ponto onde Deus estava querendo que ele voltasse. Quem sabe, gente? Depois que você obedecer a Deus e depois que quem sabe, é uma coisa que vai mudar completamente a sua vida, completamente a sua vida. E cuidado, eu sei que um dia eu estava falando em outro aspecto, e uma pessoa estava doida para se separar, doida para divorciar, e disse assim, Deus falou comigo. Aí veio falar comigo, pastor, Deus falou comigo, eu disse assim, está amarrado, Satanás. Espírito de engano. Lógico que cada situação tem a sua situação. O caso dele específico, não. O caso dele ali tinha um enrolo ali, tem um godo ali, né? Não é uma frase, era literalmente espírito de engano. Esse ali, naquele caso específico. A gente, depois que Abraão separa de Ló, tudo muda. Mais uma vez, eu quero encorajar você. Uma coisa, gente. Fala comigo uma coisa. Fala comigo uma coisa. O que é que Deus vai falar contigo hoje, ou já está falando contigo hoje? Uma coisa. E depois que isso, na sua vida acontecer, tudo vai mudar. Tudo vai mudar.
Terceira coisa, eu vejo, né? Depois que Moisés conheceu a Deus. Moisés, era de uma família temente a Deus, não é? Foi educado nos caminhos de Deus, mas Moisés ele não conhecia, não tinha uma intimidade com Deus. Depois que Moisés sabe que Deus é Deus, muda tudo na vida de Moisés. Vá comigo no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, eu vou ler no verso 14. 3:14. Diz assim: disse Deus a Moisés. Vocês estão comigo, pessoal? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Vocês vão dizer ao povo de Israel: eu sou o Senhor, Deus. Senhor Deus. Ele conhecia Deus, ele tinha sido criado. Mas depois que Moisés tem um encontro com Deus, vale a pena você depois ler a história. Isso aqui, para mim, gente, muda tudo. Muda tudo na vida de Moisés, depois que ele sabe que Deus é o Senhor, que Deus é o dono, que Deus é o Criador, que Deus é todo-poderoso. Quem seria eu e você se a gente conhecesse esse Deus que é todo-poderoso? Gente, o que seria da nossa vida se realmente a gente tivesse intimidade com o Senhor Deus? Outra coisa, o que seria da minha vida e da sua vida se Deus fosse literalmente o meu Senhor, o dono da minha vida? Por que eu não olho na Bíblia, eu vejo uma coisa interessante. Mais uma vez, repetindo para você, eu já fiz isso, mas eu quero estar chamando a atenção. Se você pega no capítulo 2 do livro de Gênesis, capítulo 2, depois que Abraão obedece, depois que ele separa de Ló, depois que Moisés conhece Deus como Senhor, Deus passa a ser Senhor, muda tudo. Se você pega Gênesis capítulo 2, no verso 4, você vai encontrar quando o Senhor Deus fez os céus e a terra. No verso 5, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover. No verso 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. No verso 8, ora, o Senhor Deus tinha plantado. No verso 9, então o Senhor Deus fez nascer. No verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. No verso 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem. No verso 18, e o Senhor Deus declarou. No verso 19, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. No verso 21, então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. No verso 22, com a costela que havia tirado, o Senhor Deus fez a mulher. E aí, quando você entra no capítulo 3, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Vocês prestaram atenção, gente? Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. E a serpente tira Senhor, coloca só Deus. Depois que Abraão obedece, depois que Abraão separa de Ló, depois que Deus passa a ser Senhor de Moisés, muda tudo. Onde é que eu quero chegar, gente? O diabo, ele não tem problema de você crer em Deus. O problema que ele tem é se Deus for o teu Senhor. Deus for o teu Senhor. Isso muda tudo na minha vida e na sua vida. Porque a partir do momento que a gente diz assim, gente, quem sabe é isso, depois que você literalmente se curva e diz assim: Deus, o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é o dono da minha vida. A tua palavra vai mandar na minha vida. Teus princípios vão mandar na minha vida. O que o Senhor ordenar vai mudar na minha vida. Porque o Senhor não é apenas o meu Deus. O Senhor é o dono da minha vida. Quem seria a minha vida e a sua vida se literalmente, depois que
Deus passa a ser Senhor da minha vida, Senhor da minha família, Senhor da minha vida completamente, Senhor dos bens, Senhor dos talentos, Senhor do meu tempo, Senhor dos meus planos, Senhor da minha vida. Muda tudo na vida de Moisés, vai mudar na sua vida também, quando Deus passar a ser o teu Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? O que acontece com Davi? Depois que Davi é transformado no coração, muda tudo. Depois que Davi é transformado no coração. Salmo 51, versos 9 e 10. Salmo 51, verso 9 e 10, diz assim, no verso 9 ele pede perdão de pecado, esconde o rosto dos meus pecados, ele falando para Deus, e apaga todas as minhas iniquidades. E no verso 10 ele diz assim, gente, presta atenção nesse, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito estável. Fala comigo, você pode repetir, cria em mim um coração puro. Vamos lá, gente, todo mundo. Cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Depois que Davi, gente, por favor, quando eu olho a história de Davi, é uma história belíssima, uma história riquíssima, uma pessoa incrível, mas ele comete algo muito grave. E eu não quero falar do pecado específico de Davi, eu quero só chamar a atenção que Davi ele tem uma experiência que muda a vida dele. Ele não apenas, escute isso aqui, ele não apenas usufrui do perdão de Deus, ele tem de Deus um coração transformado. Porque, gente, ter o perdão de Deus já tem a sua riqueza, concorda comigo? Ter o perdão de Deus já tem a riqueza, mas Davi, ele não quer apenas o perdão de Deus. Gente, ter o perdão de Deus já é uma riqueza incrível. Mas eu acredito, depois que Davi percebe, diz assim, Senhor, o Senhor pode perdoar os meus pecados. Isso é muito importante, mas eu posso voltar a pecar novamente. Senhor, eu não quero apenas, e entenda o apenas. Senhor, eu não quero apenas o teu perdão, eu quero que o Senhor mude o meu coração. Será que não é isso que eu e você a gente está precisando, gente? Mudança do coração. Mudança de coração. Quem sabe você tem persistido, melhora uma semana, um mês, volta de novo, faz a mesma coisa, vem, pede perdão, Deus perdoa. Aí você volta a mesma coisa, ou outras coisas. Depois que Davi experimenta não apenas o perdão, mas uma transformação do coração, muda tudo na vida de Davi. Minha mulher conhece, depois do Espírito Santo, a minha vida. Uma das coisas que eu peço mais a Deus, Senhor, me dá um coração puro. Senhor, dá-me um coração puro. Senhor, dá-me um coração puro. Quem está perto de mim sabe que muitas decisões de pessoas que a gente, líderes de pessoas que estão ao nosso redor, e aí faz não sei o quê, pega não sei o quê, pega. O que é que a gente fala? Diz assim, rapaz, o cara tem coração. Se tem coração, tem jeito. Quando eu olho para uma pessoa, gente, não é? Pode ser, sinceramente, para mim, essa é uma análise que eu olho, que eu percebo. Mas o cara tem coração, tem coração. Se tem coração, tem jeito. Se tem coração, vai se levantar. Se tem coração, vai dar certo. Mas sem coração, segundo Jesus Cristo, essa pessoa não vai conseguir ver Deus. Palavras de Jesus, bem-aventurado os puros de coração,
porque verão ao Senhor. Depois que Davi tem com Deus um processo de mudança do coração, muda tudo na vida de Davi. Quem sabe seja essa oração que vai mudar toda a sua vida, você chegar e dizer assim: Senhor, dá-me um coração, transforma a minha vida. Ó Deus, eu não quero apenas, e por favor, gente, o perdão de Deus é algo maravilhoso, fantástico. Meu Deus, ter o perdão de Deus é uma riqueza incrível. Mas deixa eu convidar você aí a um outro nível, a um nível maior. Senhor, meu Deus, eu quero o perdão, eu preciso do perdão, nós precisamos do perdão. Mas, Senhor, meu Deus, eu quero mudança no coração, no interior, no seu interior. Vai mudar tudo, mudou tudo na vida de Davi, depois que Deus transforma Davi com o coração. Eu não sei se, eu não posso dizer que, quem sabe, se não foi daí que Davi passou a ser chamado o homem segundo o coração do Senhor. Gente, a mudança de Davi foi tão grande. Jesus, fala comigo, gente, quem é? Jesus não tem vergonha de ser chamado filho de Davi. Não, vocês não ouviram, não. Vocês não entenderam, não. Jesus não tem vergonha de ser chamado filho de Davi. Porque para Deus não foi o que Davi fez de errado. Para Deus foi a mudança que ocorreu em Davi, pelo coração. Escuta aqui, se Deus não tem vergonha de ser chamado filho de Davi, Ele não vai ter vergonha de ser chamado meu irmão e seu irmão. Pela mudança que Deus vai fazer na nossa vida, no nosso coração. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Se me permite falar mais duas coisas. Depois que Davi é transformado no coração, depois que aquela mulher tocou em Jesus. Livro de Lucas, capítulo 8, conta uma história de uma mulher que tocou em Jesus. A partir do versículo 42, assim, na metade do 42, assim, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. No 43, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, e vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Depois que aquela mulher toca em Jesus, muda tudo. Não sei se você prestou atenção no texto, ela gasta dinheiro com tudo. Todas as opções. E não dá tempo de falar, não era apenas uma doença que ela carregava, mas outras coisas por causa daquela doença. Uma delas, que eu acho a pior, considerada impura. Aquela mulher não apenas carregava uma doença física, mas carregava uma culpa, ela era impura. Ou seja, aquela mulher não podia entrar no templo, aquela mulher não era considerada
pelas autoridades, a religião daquela época. E ela tocou em Jesus. Se você pega o texto, gente, no 43, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Muita gente tocava em Jesus, mas não era tocado por ele. Vocês perceberam, gente? Para mim, eu fico assim, que toque aquela mulher, qual é o toque que aquela mulher fez, que eu e você a gente precisa aprender e vai mudar tudo na nossa vida? Vocês prestaram atenção, gente? Que toque a gente precisa aprender com aquela mulher? Me permitam dizer, o que é que eu acho? Primeiro, o toque da suficiência. Ela não tinha outra saída. Não tinha outra saída. A única saída para ela era Jesus. Estava conversando ali do lado. E quantas vezes as nossas atitudes mostram, pode ser que não seja você, mas quantas vezes as nossas atitudes mostram o quê? Que a gente não precisa de Deus. A gente não precisa de Deus. Gente, por favor, pode não ser você. Mas uma das coisas que eu tenho tido cuidado com a minha vida é assim, será que eu não estou tendo uma atitude que demonstra que eu não preciso de Deus? Não, se eu tivesse um amigo ali, um cara forte na empresa, olha, se eu tiver uma pessoa que me indique, olha, se eu tiver, se eu passar naquele concurso, gente, o concurso é importante, a conexão é importante, o amigo é importante. E se Deus não quiser, você vai ler um rei em Israel, que ele é cometido de uma doença muito grave. E na Bíblia não é proibido, de jeito nenhum, a busca de medicamentos, de médicos, não. Mas esse rei, a Bíblia diz que ele perdeu o reinado dele, porque antes de procurar o Senhor, ele foi procurar outras coisas e não o Senhor. Por favor, gente, o médico é importante. A terapia é importante. O medicamento é importante. Tudo Deus fez. Mas no coração daquele rei diz assim, Deus não é a solução na minha vida. Deixa eu voltar. Depois que a mulher, ela toca em Jesus, o toque Deus, Jesus é suficiente na minha vida. Que toque eu aprendo com essa mulher, depois que ela tocou? Ei, gente, qual é o toque que eu e você a gente precisa aprender daquela mulher? Deixa eu sugerir outra coisa. O toque da simplicidade. Deixa eu explicar para você. Quem sabe você tem uma crença errada de para tocar em Deus, ser tocado por Ele, ser abençoado por Ele, você precisa de uma lista dessa, essa, aquela. Aquela mulher tocou. É uma pregação que eu faço, apenas um toque. Que toque, gente, mudou completamente. Ei, que toque você precisa entender. E o que é esse apenas um toque? O toque de esperar pela graça de Deus. Ela tocou e disse assim, eu sou impura, eu não sou nada, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada, mas eu creio
que a graça dele vai me curar. E ela tocou na certeza, ela não tinha nada para oferecer, mas ele tinha tudo para oferecer. E deixa eu terminar. Depois que aquela mulher tocou, o toque simples da suficiência, da graça de Deus, a simplicidade. Mas eu quero terminar depois que Paulo, teve um encontro com Jesus. Saulo, e eu vou botar né, parênteses, Paulo teve um encontro com Jesus. Livro de Atos, capítulo 9. O pessoal do louvor pode entrar. Livro de Atos, capítulo 9. 1 a 9. Vocês estão comigo, pessoal? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu, nem bebeu. E aí você vai ver no 17 e 18, então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor que apareceu no caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Depois que Saulo teve um encontro com Jesus. Quando eu olho essa história, me chama a atenção uma coisa. Paulo via, mas não enxergava. Quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus diz assim: Paulo, tudo aquilo que você experimentou não vale nada. Para mim, a cegueira de Paulo era aquele assim: Paulo, você acha que vê. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele passa a ficar cego. Mas depois que ele é tocado, é cheio do Espírito Santo, as escamas dele abrem, caem, e ele passa a enxergar. Não sei se você entendeu, gente. Tem determinadas coisas na minha vida e na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, que a gente está enxergando do ponto de vista humano. Mas é preciso entender que nem sempre aquilo que a gente está enxergando, Deus está dizendo, você está vendo. Na verdade, aquilo que pode ser que eu esteja dizendo, que eu estou enxergando, na verdade eu estou cego. Eu oro, porque depois que Saulo, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, os olhos dele se abrem e ele passa a perceber. Uma das frases mais que eu admiro mais do apóstolo Paulo, ele diz assim: tudo aquilo que eu considerava como ganho, depois que eu conheci Jesus, eu percebi que tudo aquilo que eu dizia que era ganho, eu considerei perda, pelo conhecimento, pela intimidade, por Jesus Cristo na vida do apóstolo Paulo, assim na minha vida e na sua vida. Gente, deixa eu falar uma coisa, quem sabe, depois que você tiver um encontro com Jesus, essas escamas vão cair e você vai perceber a riqueza do reino de Deus, a riqueza que você tem em Jesus, quem você é em Jesus, aquilo que você realmente vai viver quando você for cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus Cristo. Na minha vida, depois que eu percebi que eu precisava ter mentalidade de vida eterna, depois que eu percebi
que a minha força não era suficiente na minha vida, eu precisava da graça e do poder do Espírito Santo. Depois que eu percebi que eu posso viver o Espírito da ressurreição de Jesus, depois que eu percebi quão importante é a gente descobrir a nossa missão de vida por meio de Jesus. E aí, gente, eu não sei na sua vida, mas eu acredito que tem algo que vai acontecer hoje, depois que, quem sabe depois que você obedecer, quem sabe que depois que você, algumas alianças precisam ser quebradas, depois que você perceber Deus como teu Senhor e dono da tua vida, quem sabe vai mudar tudo depois que um toque, Jesus for suficiente na tua vida, depois que houver uma transformação profunda no seu coração, quem sabe, depois que você tiver uma intimidade com Jesus Cristo.